Olá, sou o professor Silber Luan. Hoje vamos resolver umas questões de estequiometria da prova do Enem. Vamos junto. Essa questão fala assim, ó. O ácido acetil salicílico de massa molar igual 180 gramas por mol é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico de massa molar igual a 138 gramas por mol com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como um catalisador, conforme a reação química. Tem a reação química então que ele está informando. Após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50% devido às suas propriedades farmacológicas, né? Como antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antitrombótico. O AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa do ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Então, como a gente vê aqui na reação química, o AAS, o ácido acetil salicílico, é formado a partir do ácido salicílico. Ele quer formar 900 mil comprimidos desse medicamento. Cada comprimido, né, tem 500 miligramas da substância, do AAS. Aí ele quer saber qual é a massa do ácido salicílico que eu preciso ter para produzir esses 900 mil comprimidos. Entretanto, temos que saber que o rendimento da reação química é 50%, ou seja, nessa reação química, o que de fato, a gente vai fazer um cálculo teórico. O que de fato vai acontecer vai ser apenas a metade, 50% do valor teórico que vamos calcular. Então vamos ver aqui, ó. Se eu tenho 900 mil comprimidos para ser formados, então eu tenho aqui 900 mil comprimidos. Cada comprimido tem 500 miligramas, tá? Então, ao multiplicar isso daqui, vai dar o que? A massa total dessa substância que preciso do medicamento, né? Então, 9 vezes 5, 45. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Isso aqui está em miligrama, né? Se eu passar vírgula 3 casas para a esquerda, chega em grama. Se eu passar mais 3 casas para a esquerda, eu vou chegar em quilo. Ou seja, eu quero produzir 450 quilos do AAS. Tudo bem? Essa é a massa da substância que eu quero produzir. Então, vem aqui comigo. Pegando aqui na reação química, o ácido salicílico tem 1 mol. A massa molar dele é 138 gramas. Então, você pega aqui, ó, 138 gramas por mol. Essa quantidade produz aqui, ó, 1 mol do AS. Aqui só tem um, aliás, não aparece nenhum número. Então está subentendido que o coeficiente estequiométrico é 1. Então 1 mol dessa substância tem 180 gramas que ele informou no texto. 180 gramas. Aí agora vem a nossa pergunta, no nosso cálculo estequiométrico. Qual é a massa do ácido salicílico necessário para produzir 450 kg do AS? Calma, professor, olha, só colocou quilo, tá errado. Minha primeira dica, hein? Como é uma estequiometria, uma relação de massa-massa, aqui eu posso deixar quilo mesmo, tudo bem? Eu posso deixar quilo sem problema algum. Por quê? Esse grama aqui, ó, corta com esse outro grama. Logo, se eu deixei quilo, a minha resposta também vai ficar quilograma. Tudo bem? Só posso fazer isso se for uma relação massa-massa. Tudo bem? Multiplicando aqui, ó, cruzado, vai ficar então 138 vezes 450 dividido para 180, que o 180 multiplica o x, passa dividindo. Só fazendo aqui na calculadora, então 138 vezes 450 dividido para 180. Esse valor está dando aqui, cadê? Então x é igual a 345 quilogramas. Calma lá, pessoal. Essa aqui ainda não é a nossa resposta. Tudo bem? Então aqui, ó, 345
quilos é a massa que de fato do ácido salicílico tem que reagir para produzir essa massa do medicamento. Só que como o rendimento é 50%, a outra metade vai ser perdida ou vai ser descartada pela essa purificação. É perdida. Então, esse valor aqui é o que de fato, como ele é reagente, ele de fato vai acontecer, vai reagir. Então, ele é o próprio rendimento, ou seja, é 50%. Qual é a massa que vai valer 100%? Ou seja, qual é a massa total do ácido salicílico que eu tenho que utilizar para conseguir produzir esses 900 mil comprimidos? Tá? Então, muita gente poderia errar essa questão porque colocar esse 345 como 100%. Não. Eu vou ter que colocar uma quantidade a mais do ácido, porque essa quantidade aqui já é a quantidade que de fato vai reagir. Ela já é o próprio rendimento, já é a quantidade que reage. Então, vale 50%, como ele informou. Então, 50 multiplica o x, vai passar dividindo. 350, ou melhor, né? 345 vezes 100. Tá? É o dobro, na verdade, pessoal. 50 para chegar em 100 é o dobro. Então aqui vai ficar 10, vai 1, 8, 9, 6, 690 quilos é a nossa resposta, né? Letra D de dado. Tudo bem? Muita gente poderia se atrapalhar nessa questão do rendimento. Como ele está perguntando uma substância que está no reagente, para poder saber, está perguntando essa substância e quer descobrir e quer formar um produto, ele já dá a quantidade do produto que eu preciso formar, né? Então tem que tomar cuidado, ou seja, essa reação química já vai acontecer como um todo. A pureza, ou melhor, o rendimento, né? Já tem que estar associada à quantidade que você está calculando ali. Tudo bem? É como se você fosse, por exemplo, olha, tá? Eu quero levar ali umas frutas, eu preciso fazer uma vitamina com 5, mas eu sei que o calor pode estragar. Então você não vai levar exatamente as 5 bananas, você vai levar uma quantidade um pouquinho a mais. Caso estragar alguma, você já descarta e tem a quantidade exata que você está precisando naquele momento. É mais ou menos essa a ideia, tá bom? A próxima questão também ela envolve estequiometria, mas ela é um outro tópico, tá? Ela tem também pureza e tem rendimento, mas ela é uma questão que envolve reações consecutivas, tá? Você vai ter várias reações em várias etapas, aí ele vai dar uma substância que está numa reação, perguntando em uma outra substância que está na outra reação. Então, o que você vai ter que fazer? Você pode fazer um cálculo mais detalhado, ou então você vai fazer uma dica que eu vou mostrar para vocês. Você vai somar todas as duas reações, chegando a uma reação global. Tudo bem? Balanceando os coeficientes estequiométricos. Bora ver essa questão aqui. Ó. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado de esfarelita, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nessa sequência de equações químicas. Então aqui tem a esfarelita, né, que ele está citando, reage com gás oxigênio formando óxido de zinco e SO2. Esse óxido de zinco, por sua vez, reage com monóxido de carbono formando o próprio metal zinco e liberando CO2. Tá? Então considere as massas molares das substâncias. Aí pergunta, que valor mais próximo da massa de zinco em quilogramas será produzido a partir de 100 kg da esfarelita? Ou seja, ele quer saber a massa de zinco a partir da esfarelita, que é o sulfeto de zinco aqui, ó. Elas estão em reações diferentes, tudo bem? Então, teria uma possibilidade de você calcular primeiramente a massa de óxido de zinco. Sabendo essa massa de óxido de zinco, você poderia calcular na segunda reação a massa de zinco. Então, você vai fazer dois cálculos. Porém, eu vou fazer da seguinte maneira. Você vai pegar, somar as duas reações, né, cancelando o termo, né, intermediário, a substância que aparece nas duas substâncias, que é o óxido de zinco. Mas para cancelar, além dela estar de um lado e do outro da reação química, ela tem que estar com o mesmo coeficiente. Nesse caso aqui, ó, o coeficiente é 2 na primeira reação e aqui é 1, não está na mesma quantidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a segunda equação por 2. Tudo bem? Então, vou repetir aqui a primeira. Ó, 2 sulfeto de zinco. Fico feio aqui.
reagindo com 3 oxigênios, dando origem a 2 óxido de zinco mais 2 SO2. Eu estou aparecendo aqui na frente, né? Deixa eu mudar aqui a posição. Só um segundinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Agora. Pronto. Então, estamos aqui. A segunda reação nós vamos multiplicar por 2. Tá? Então, aqui toda a segunda equação vai ser multiplicada por 2. 1 vezes 2, 2 óxido de zinco, mais 2 de CO, dando origem a 2 de zinco e 2 de óxido de carbono. Aí agora eu vou somar todas as duas reações químicas, ficando numa reação global. Tudo bem? Então, quando você somar, eu vou cortar aqui, ó, 2 óxidos de zinco com 2 óxidos de zinco. Vai ficar, então, vou colocar aqui 2 sulfeto de zinco. Aí as outras substâncias não me interessam. Aqui, ó, vai formar 2 mols de zinco. Apenas essas duas que estão envolvendo aqui a nossa reação química. Tudo bem? Então, aqui nós temos, ó, 2, vou colocar aqui para ficar mais fácil. 2 sulfeto de zinco, dando origem a 2 de zinco. As outras substâncias elas estariam na reação, porém, aqui eu vou ganhar um pouquinho de tempo. Tá beleza? Então, vamos lá. Eu tenho 2 mols de sulfeto de zinco. A massa dele é 97 gramas por mol. Então, fica 2 vezes 97 gramas. Isso daqui produz 2 mols de zinco, que zinco tem massa 65 gramas. Aí ele quer, ó, a partir de 100 kg de esfarelita. Só que lembra uma coisa que ele falou no texto. A esfarelita tem a pureza de 75%. O que é a pureza? Daquele corpo, apenas 75% é aquela substância que está envolvendo na reação química. Então nós temos que fazer um cálculo aqui, ó, bem simples. 100 kg é o corpo como um todo, ou seja, vai 100%. Quanto é que vai valer 75%, que é a nossa pureza? Tudo bem? Que é a nossa pureza. Deixa eu colocar aqui meu rostinho de novo aqui para cima. Então vamos lá. Então 100% 100 kg é 100%, então 75% vai ser quanto? 75 kg, né? Pela regra de 3, essa vai ser a massa pura, a massa apenas da esfarelita, do sulfeto de zinco. Então vou colocar aqui, ó, 75 kg. Vai produzir aqui quanto de massa do zinco? Multiplica o cruzado. Então aqui, ó, 2 vezes 97, está multiplicando, vai passar dividindo, 14 vai 1, 18, 19, dá 194. 75 multiplica por 2 vezes 65 vai dar 130. Tá bom? Então esse valor aqui vai dar quanto? Deixa eu fazer na calculadora só para a gente ganhar tempo. 75 vezes 130 dividido para 194. Então aqui está dando aproximadamente 50,25, ou seja, 50 o que, pessoal? Quilos. Como eu falei naquela questão anterior, se eu deixei aqui a minha, como é uma relação massa-massa, então eu posso deixar em quilo, porque a minha resposta vai aparecer também em quilograma. Tudo bem? Eu só posso fazer isso se for quilo, massa-massa, uma relação massa-massa. Se for uma relação mol com massa, massa com mol, massa com volume, massa com número de moléculas, aí eu tenho que transformar de fato para grama. Mas senão, não é necessário. Marca aí, professor, letra D. Não, calma lá. E ainda falou que essa reação química tem 80% de rendimento. Tudo bem? Está bem aqui no texto, ó. 80% de rendimento. Tudo bem? Então vai ficar assim, essa massa aqui, ó, seria a massa teórica. Tudo bem? 50 kg seria a massa teórica, se fosse uma reação que ocorresse 100%. Qual é a massa que vai estar para 80% que de fato vai reagir, né? Então corta 0 com 0, 5 vezes 8, 40, né? Aproximadamente aqui 40 quilos, né? É a nossa resposta, letra C. Beleza, pessoal? Vamos mais uma.
questão a gente vai ter uns raciocínios bem interessantes. Olha lá. O urânio é o elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons e entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo do urânio 235 é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera grande quantidade de energia, né, que ele informa 2,35 vezes 10 a 10 kJ por mol. O isótopo 235 ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de apenas 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento visando aumentar a concentração do isótopo 235 para aproximadamente 3% nas partilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear, buscando substituir parcialmente a geração de energia elétrica a partir da queima de carvão, o que diminui a emissão atmosférica do CO2, né? O CO2 ele falou que tem massa 44 gramas por mol. Observe aqui nessa reação química que ele está dando. Então, o carvão, que tem como elemento principal aqui o carbono, reage com gás oxigênio, produzindo quem? CO2. E nessa reação aqui, o ΔH, que está um errozinho, o ΔH maiúsculo, né? Ou seja, a variação de entalpia é menos 400 kJ por mol. Por que menos? Porque é uma reação exotérmica, ou seja, libera, nesse caso, 400 kJ de energia para cada mol de carbono, né? Qual é a massa de CO2 em toneladas que deixa de ser liberada na atmosfera para cada 100 gramas de partilha de urânio enriquecido, utilizados em substituição ao carvão como fonte de energia? Tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Ele tem 100 gramas de partilha. Só que ele falou que esse urânio, né, que faz a fissão, ele é 3% nas partilhas. Então, nós temos que fazer um cálculo bem simples, né? Então, se eu tenho uma partilha 100 gramas, isso equivale a 100%, a partilha como um todo, qual é a massa de urânio, que é apenas 3%? Ou seja, isso aqui vai dar quem? 3 gramas, correto, pessoal? Então, ou seja, eu vou ter aí 3 gramas apenas do urânio 235, tá certo? Ó, só que ele informou aqui que nessa fissão o seu núcleo libera uma grande quantidade de energia, né? Ou seja, essa quantidade 2,35 vezes 10 a décima kJ por mol de urânio. Urânio 235, esse 235 nada mais é do que a massa do urânio. A massa do urânio. Tudo bem? Então a gente tem que fazer aqui, ó. 235 gramas é a massa de 1 mol do urânio. E esse 1 mol, nós vimos que ele vai liberar 2,35 vezes 10 elevado a 10 kJ. Ou seja, 1 mol vai liberar essa energia. E 1 mol de urânio tem essa massa, 235 gramas, a massa molar do urânio. Aí a pergunta aqui, ó, 3 gramas de urânio vai liberar qual valor de energia? Vou fazer aqui primeiramente, tá bom? Então vamos lá. Essa é a energia. Então 3 multiplica 3 vezes 2,35 vezes 10 a décima dividido por 235. O valor é grande, é feio, mas dá para fazer de cabeça com o valor. 2,35 dividido para 235 vai dar 0,01 vezes 3, 0,03 vezes 10 a décima. Aí eu não posso deixar aqui um número menor que 1, né? Então vai ficar 3 vezes 10. Duas casas decimais, eu vou diminuir aqui dois valores no expoente. 10 à oitava. Então esse é o valor da energia aqui, ó, que é liberado nessa partilha, né? Tudo bem? Só que a pergunta não é essa. Perdão. Ele quer saber qual é a massa de CO2 em toneladas que deixa de ser liberada na atmosfera para cada 100 gramas de partilha de urânio. Então, esses 100 gramas de partilha de urânio, nós vimos que vai liberar 3 vezes 10 à oitava kJ. Só que 1 mol de CO2 aqui nessa reação química na queima libera 400 kJ. Então, ó, como ele quer saber a massa de CO2, então 44 gramas, que é a massa molar do CO2 que ele informou aqui no texto, ó, 44 gramas por mol. Essa massa liberada
nessa queima, libera 400 kJ de energia, que é uma reação isotérmica, como nós falamos anteriormente. Aí a pergunta aqui, ó, qual é a massa do CO2 que libera 3 vezes 10 a oitava kJ de energia? Ou seja, qual é a massa que deixa de ser liberada do CO2 quando uma partilha de urânio, né, é utilizada? Que uma partilha de urânio, como nós vimos, calculamos anteriormente, está liberando essa quantidade de energia. Espero que esteja claro, pessoal. Qualquer dúvida, deixe no comentário, tá bom? Tenho as redes sociais, Silberluan, Facebook, Instagram, sempre a gente pode atender com certeza, tá? Então aqui, ó, 400 multiplica o M, vai passar dividindo. Então 44 vezes 3 vezes 10 a oitava. Então aqui, ó, 44 para 4 dá 1, 44 para 4, ou melhor, 44 para 4 dá 11, né? Não dá 1 não, dá 11. E 400 para 4 vai dar 100. Facilitou a nossa vida. 11 vezes 3, 33. Eu vou cortar aqui esses dois zeros de baixo com dois zeros em cima, então vai ficar 10 elevado a sexta, né? 8 menos 2 dá 6, tá? Só que, pessoal, a nossa pergunta, ele falou bem aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Deve ser liberado. Ele quer saber a massa em toneladas. Está aqui, a pergunta foi bem clara. Está aqui, ó. A massa em toneladas. Como eu deixei aqui grama na minha regra de 3, esse valor está em grama. Então, uma tonelada é igual a 1000 quilos. E 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, 1000 vezes 1000 dá 1 milhão, ou seja, 10 elevado a sexta. Tá aqui, ó. Então, 10 elevado a sexta grama, isso aqui vale o quê? Tonelada, ou seja, 33 toneladas. Essa é a nossa resposta, letra D. Certo? Bom, isso aqui foi para aquecer, né? Espero que vocês tenham acompanhado. Não sei se eu falei tão rápido, porque eu não gosto de aula muito longa, né? Então, qualquer coisa você pare, dá uma pausa nas questões, né? Volta na resolução, tentem fazer sozinhos, tá bom? Tem uma ótima prova no Enem nesse domingo. Qualquer dúvida pode entrar em contato, mande um comentário aqui, a gente responde, tá bom? Até mais, forte abraço!